maior recompensa de um servo fiel é ser recebido pelo seu Senhor no seu ambiente, no seu lugar, em que ele vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e agora eu quero te presentear no muito. Essa é a maior alegria, a maior expectativa de um servo, é ter a palavra do seu Senhor, servo bom e fiel. Você acredita nisso? Como que você tem vivido como servo de Deus? Como que está a sua expectativa? Será que o nível de expectativa na volta do Senhor está sendo maior do que as suas expectativas por qualquer outra coisa nesse nível natural que estamos vivendo? É sobre isso que queremos falar neste dia. Queremos falar sobre vigilantes até a volta do Senhor. Como que está o grau de vigilância até o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, voltar? A leitura que nós queremos fazer está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12 e versículo 37, quando está escrito o seguinte: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-lhes, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Precisamos saber e entender que em nós existe uma grande promessa sobre nossas vidas. Existe uma grande promessa. Essa promessa está na volta do nosso Mestre, do nosso Criador, daquele que criou os céus e a terra, e que ele tem sobre a sua boca, sobre a sua mente, uma palavra configurada para nós: servo bom e fiel. Vinde, entrai pelas portas, aquilo que eu prometi para vocês antes da fundação do mundo. E quando falamos sobre isso, essa parábola que está aqui, capítulo 12, que narra a história de um servo fiel, o próprio Jesus incentiva cada um de nós vivermos com a expectativa nele, esperando nele, entendendo que não importa saber qual a hora que ele vai voltar, porque em qualquer momento estaremos prontos para receber o nosso Senhor. Olha o que diz o verso seguinte, a leitura que fizemos, que é o verso 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados são eles, se os encontrar vigilantes. A bem-aventurança está exatamente nisso, em nós sermos encontrados fiéis, aguardando a volta do nosso Mestre, do nosso amado Senhor, para aquele grande dia. Muitos têm depositado expectativas erradas, em lugares errados, em ambientes errados, mas que nós venhamos a estar com os nossos corações guardados no Senhor, para crescermos e sermos abençoados eternamente ao seu lado. Então, Jesus nos chama a viver uma vida de segurança baseado nessa vigilância. Estamos seguros à medida que estivermos vigilantes nele, nos mostrando sempre fiel, aguardando a sua volta de forma fiel e grata ao Senhor. Ele compara os crentes a servos que esperam o seu Senhor, guardando com o coração, nutrindo a esperança com o coração agradável ao Senhor. Será que você tem vivido nessa atmosfera de expectativa santa no Senhor, aguardando nele a promessa da vida eterna? E aqui entendemos que aqueles que forem encontrados atentos e fiéis, só esses serão grandemente recompensados diante do Senhor. Será que eu estou de forma fiel e de forma vigilante, esperando o Senhor, para que quando Ele chegar, nós possamos escutar aquela frase: servo bom e fiel, porque fosses fiéis num pouco, sobre o muito te colocarei. Então a questão da vigilância significa apenas estar atento aos sinais do tempo ou vivermos com o coração agradecidos ao Senhor em qualquer tempo. Lembre-se que o Senhor, Ele não vai dizer o dia nem a hora, mas precisamos estar atentos aos sinais. Tudo que está acontecendo ao nosso redor está nos mostrando que o Senhor está às portas e em breve Ele voltará. Precisamos entender que
devemos estar de forma digna, de forma honrada e de forma respeitosa, esperando o nosso Senhor quando Ele chegar e observar tudo aquilo que Ele depositou em nossa mão como sendo algo agradável aos seus olhos. E vai dizer, você foi fiel ao propósito eterno que eu coloquei em suas mãos. Então o Senhor, precisamos entender que o Senhor Ele deseja para nós estarmos com o coração sempre cheios de gratidão e também com os nossos olhos fixos nele, não apenas naquilo que Ele tem para nos oferecer, mas sobretudo nele, agradando a Ele em sua ausência, para que quando Ele chegar, movidos pelo Espírito Santo, estejamos sempre contentes e aperfeiçoados nesse amor. Seu povo serve com amor, vivendo com integridade e guardando com expectativa o retorno do seu grande mestre. Então, a promessa mais surpreendente desse texto, desse versículo que nós lemos, está exatamente na vinda do Senhor e na fidelidade do servo. O Senhor naturalmente vai vir. A grande questão é quando Ele chegar, será que Ele vai nos encontrar fazendo assim? Ou seja, vivendo com integridade, com fidelidade e com respeito, apreço ao seu nome, que nós possamos estar com essas expectativas sempre aprimoradas nele. Então o Rei dos Reis nos levará com honra, com satisfação para o seu reino, o qual ele já determinou antes da fundação. Vou construir, e quando eu construir, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Os que esperam no Senhor com dedicação, com esmero, com certeza tem a sua recompensa garantida pelo próprio Senhor. Isso nos lembra que nossos esforços na caminhada cristã nunca, jamais será em vão. Então que você continue esforçado na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, no reino do Senhor, sabendo que em breve Ele voltará e vai te levar para Ele mesmo. Em nome de Jesus. Eu queria trazer 3 aplicações para nós, de forma rápida, porém de forma estratégica, para que a gente cresça e viva com essa expectativa no Senhor. A primeira delas, viva com essa expectativa da volta de Cristo sempre acesa, sempre constante no seu coração. Não deixe se apagar essa chama. Minha expectativa está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz lá em 24 de Mateus, versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigilância sempre, alegria sempre, constante no Senhor, sabendo que Ele vai retornar. Segundo lugar, sirva ao Senhor com fidelidade, com esmero, com satisfação, e Deus vai cuidar da sua vida e de tudo aquilo que você estiver fazendo, porque Ele tem cuidado de nós. Colossenses 3, 23 e 24, a palavra de Deus diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa eterna, a recompensa, a herança que Ele já tem determinado para a sua vida antes da fundação do mundo. Em terceiro e último lugar, mantenha-se espiritualmente atentos, alertas, para que quando o Senhor voltar, não esteja encontrando eu e você adormecidos, sem lamparinas, ou seja, sem azeite o suficiente, sem óleo o suficiente para acender as nossas lamparinas. Que estejamos atentos. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao seu derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, devorar. Então que nós possamos estar atentos e alertas para aquele grande dia. Eu queria deixar aqui para vocês o texto para que a gente aprofunde mais a nossa visão. Lucas capítulo 12, você vai ler do verso 35 ao 40. Hoje a palavra foi vigilância. Eu queria orar com você nesta hora, pedindo a graça de Deus sobre nós. Vamos juntos? Ó Deus amado, eterno Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, que a nossa vida seja uma vida de vigilância, de atenção, fugindo, Senhor, das distrações deste mundo, para que possamos entender que a Tua graça está repousada sobre nós, para que quando o Senhor voltar,
nos encontre fazendo, Senhor, conforme está escrito nessa passagem, nesse texto, nessa parábola. Servo bom e fiel, que esteja sempre guardando aquilo que o Senhor entregou para nós, confiou para nós, como mordomos e servos. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Assim te oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.